Mas dos dons de poder, os dons de cura foram os primeiros que eu comecei a experimentar. Interessante que eram, talvez, dos dons do Espírito, estava entre aquelas manifestações que mais me assustavam. Por quê? Eu nasci e cresci num lar cristão. Eu nunca vi ninguém ser curado de coisa nenhuma. E quando os pastores oravam, a gente ficava esperando, mas eu não via acontecer nada. E muitas vezes eles ainda, na hora de orar, diziam, nós vamos orar e Deus vai curar. E eu só pensava assim, não promete, vai que não acontece, porque normalmente não acontecia. E durante muito tempo eu não vi nada. Mas eu lembro de uma ocasião, recém-cheio do Espírito Santo, buscando a Deus, eu fui convidado para dar uma palavra num grupo que se reunia numa casa. E a pessoa que liderava o grupo falou, olha, o nosso pastor, né, me autorizou, falei de você, e ele permitiu que eu te chamasse aqui para dar uma palavra, orar com o nosso pessoal. Eu fiquei todo empolgado, me preparei para aquilo, orei, jejuei, busquei a Deus, preparei uma palavra, fui lá, compartilhei, né, a palavra. E no final, quando eu terminei, essa pessoa que liderava o grupo, ela falou assim, olha, eu ganhei a maioria deles para Jesus, eu cuido deles, mas eu não consigo falar assim muito, né, bonito, eu derramo sobre eles tudo aquilo que eu tenho, que me ajuda na minha vida, mas eu acho que sua vinda vai ser boa. E ela me fez, assim, achar por algum momento que eu tinha mais a oferecer do que ela. Mas tão logo eu terminei de falar e ela retomou a palavra, ela falou, só antes de terminar, eu gostaria de orar com aquele senhor que está ali nos visitando. Eu lembro que era um senhor de pouquinho mais de idade do que o resto do grupo, que estava sentado mais para o fundo. E ela falou assim, é sua primeira vez aqui conosco, a gente está feliz de recebê-lo, não conheço. Mas eu estava olhando para o senhor e eu senti um incômodo aqui da parte de Deus, de que o senhor está com uma dor te incomodando na base das costas. Ele falou, é verdade. Ela falou, o senhor já foi ao ortopedista? Ele falou, já. Ela falou, ele confirmou para o senhor que o seu problema é uma escoliose assim, assim, assado? Falou, sim. Ele falou que era exatamente isso. Ela falou, então, eu quero orar com você, mas eu vou fazer isso de uma forma diferente. Ele disse, como? E ela falou, posso me aproximar? Ele falou, pode. Do jeito que ela foi na direção dele, eu já levantei e fui atrás de curioso. Eu nunca tinha visto alguém ministrar com aquela naturalidade. E ela garantia, ela dizia, o senhor vai ser curado agora. A dor vai sumir agora. E eu só pensando, não promete, mas ao mesmo tempo, quero ver esse negócio. E daí ela chegou e falou, olha, eu vou fazer um check-up com o senhor. Ela falou, eu vou pedir que o senhor fique bem reto na cadeira, o mais alinhado possível, e eu vou levantar suas mãos. Ela falou, isso é uma questão de anatomia. Se o senhor está mesmo com a coluna torta fora do lugar, quando esticar suas mãos, elas não vão se encontrar à ponta do dedo. Vai ter uma diferença entre elas. E quando ela levantou as mãos dele, tinha uma diferença enorme. Ela chegou a pedir para alguém riscar com a caneta. Ela puxava aquela mão menor, não tinha jeito daquilo subir. Ela dizia, desculpa se isso doer, eu preciso mostrar para todo mundo. O senhor está percebendo que, por mais que eu puxe, ela quase levantava o ombro da cadeira e aquilo não igualava. A sua mão não iguala, o senhor está sentindo a diferença? Estou, pode baixar, ver. Ele via, levantava, não conseguia mudar. Ela disse, a hora que eu der uma palavra de ordem, em nome de Jesus, o senhor vai sentir essa mão correr e a sua coluna vai endireitar, e a prova que todo mundo vai ver aqui é que essas mãos vão se alinhar. E eu pensando, não promete, prometer a cura já é ousado. Ficar falando que todo mundo vê isso, eu estava assim, desesperado, mas eu estava do lado dela. Aí ela simplesmente deu uma palavra de ordem, eu vi que aquela mão que ela puxava começou a deslizar, igualou, encostou na outra. E ela falou, o senhor sentiu mexer? Ele falou, senti. Ela falou, cadê a dor? Dizia, meu Deus, não tem mais dor nenhuma. Sumiu, e ele fazia todo tipo de movimento, ele estava impressionado. Mas ela virou para outra senhora e falou, a senhora também está com dor, não é? Na verdade, eu troquei aqui, e estava com a dor na parte de cima. Ela falou, mas a da senhora é na parte de baixo, não é? É. Ela falou, vou fazer o que eu fiz com ele, mas o seu check-up vou fazer nas pernas. E quando ela esticou as pernas da mulher, tinha uma diferença da sola de um sapato para o outro. Ela falou, olha, isso não é uma perna menor do que a outra. Seu quadril está torto. Mas ela puxava, mexia, não tinha o que mudasse aquele lugar. Ela falou, mas quando eu orar, uma perna vai avançar metade, a outra vai recolher metade. E não só elas vão igualar, mas a senhora vai ver que a dor vai sumir. Nessa eu já estou em cima, querendo ver. E quando ela orou, uma perna avançou, a outra recolheu, elas igualaram, e ela pergunta, cadê a dor? A mulher começa a chorar, não tem mais dor, não tem mais dor, está tudo normal, glória a Deus. Ela virou para uma terceira pessoa e falou, você também está com a dor aí, estava dizendo para Deus agora que se ele fez pelos outros, quer que faça por você. Não, é verdade.
Aí eu já estou em cima para ver de novo. Ela vira para mim e diz, quer orar você? Eu falei, não, não, não. A senhora fica à vontade. Ela olha para mim e diz assim, o irmão não crê? Eu com 18 anos de idade, começando. Claro que eu creio, Deus está fazendo todo mundo. Ela falou, então por que não ora? Eu falei, não, porque a unção está com a irmã. Ela falou, por isso não. Ela pegou, virou minhas mãos para cima, pôs as mãos, falou, em nome de Jesus eu transfiro. Ela falou, pronto, agora está com você. A diferença é que eu não senti nada. Nem um calorzinho, nem um tremorzinho. Não dá para ver se tinha unção nenhuma ali. Mas ela falou, pronto, agora pode orar. Até hoje fico me perguntando o que me fez começar a orar por cura. Se for tanto que eu orei por isso, minha fé, ou se foi para não passar vergonha com o desafio público de uma mulher. Porque eu pensava, se eu orar e não acontecer nada, vai ser feio. Mas se eu não orar, está mais feio ainda. E simplesmente eu falei, quer saber? Bora cair para dentro. Orei por isso uma vida inteira. O que garante que não vai acontecer? Deus está usando a mulher com essas duas coisas, ela não deve ser tão maluca. Ela deve ter visto alguma coisa na minha vida. E eu simplesmente resolvi. E aí virei para a terceira pessoa, fiz tudo o que ela tinha feito, imitei tudo, nunca tinha feito aquilo na vida. Mas tudo que ela tinha feito com as outras, falei, levante suas mãos que nós vamos fazer um check-up. Aí a pessoa levantou as mãos, tinha uma diferença. Falei, olha, dá para sentir aqui? Falei, vou puxar. E eu torcendo para a hora que eu puxasse, que aquilo igualasse, não igualava. Aí eu falei, a hora que eu orar, você vai sentir tudo que ela falou, eu copiei, mas igualzinho. E eu só pensava, Deus, não me deixa na mão. Já não é pela glória do teu nome, é que não seja para vergonha do meu. A gente é muito besta, é muito carnal, né? Mas naquele momento, algo realmente foi ativado quando eu decidi andar naquilo. E a hora que eu orei com a mulher, não só o braço dela correu igual dos outros, mas ela também começou a chorar, a dor acabou de sumir, tal. Eu virei, tem mais alguém? Aí eu empolguei, eu queria ver. E ninguém falava de dor nenhuma. Eu falei, tem alguém que quer fazer o check-up mesmo sem dor? Porque eu estava doido para mais uma oportunidade. Eu saí daquele lugar convencido de algo. Deus pode me usar também. Alguns dias se passaram, eu estava num piquenique da igreja, não era um culto. Uma pessoa falou, rapaz, estou com a dor nas costas. A hora que eu vi, já tinha saído. Eu falei, posso fazer um check-up? Ele, como assim? Eu falei, eu vou te esticar a questão da anatomia, você vai ver. E orei, a pessoa foi curada. Mas a hora que eu fui orar com a pessoa, a hora que o diabo sobe no seu ouvido, hoje a irmã não está aqui para te ajudar. Eu falei, não, a unção foi transferida, está comigo. E sabe, a hora que eu decidi andar naquilo, eu lembro até hoje do dia que o Espírito Santo falou comigo, durante todo o seu ministério, eu quero que você alivie as pessoas dos problemas de coluna. E sabe o que é interessante? Eu sempre começava orando dessa forma, sempre. Aí teve uma época, as reuniões foram ficando muito grandes, os seminários muito grandes, era muita gente, era cada vez mais difícil. Eu comecei a pensar comigo mesmo, quer saber? Vamos direto naquilo que impacta mais as pessoas, pegar uma palavra mais clara que já tenha de Deus, vamos resumir. A sensação que eu tinha é que quando eu não decidia começar da forma mais simples, nunca era igual a quando começava. Então, quando a gente fala a respeito, né, de cura, é interessante a gente notar isso. Gente, eu orei por muita gente, muita gente. Eu não via ninguém ser curado no início. Mas eu pensava, eu dizia, uma hora vai acontecer, uma hora eu vou entender como esse negócio funciona, uma hora eu vou aprender como fluir em Deus. Eu lembro de um amigo meu, pastor de uma igreja local, que falou para outro amigo, que é um evangelista desse, muito usado em sinais e milagres. Os dois se encontraram. E ele falou assim, cara, eu queria que você estivesse domingo passado na minha igreja. Eu falei, normalmente as pessoas convidam para um próximo domingo, não porque já passou. Ele falou, não, é que tinha um camarada lá na cadeira de roda, eu quis me aventurar a orar por ele, mas não andou, não. Nós demos um rolezinho com ele e botamos ele sentado de volta. E ele falou assim, eu fiquei com tanta vergonha depois, falei, poxa, por que eu brinquei com isso? Mas eu já vi você levantando muita gente, se você estivesse lá, teria sido especial. Aí esse meu amigo, o evangelista, fala para o meu outro amigo pastor, ele falou, sabe qual a diferença entre nós dois? O outro falou, o tipo de dom. Ele falou, não, a diferença é que o senhor envergonhou e desistiu na primeira. Ele falou, derrubei uns 300 antes do primeiro andar. Mas eu nunca parei. Eu dizia, esse negócio vai romper, eu vou entender como funciona, vai acontecer. E eu comecei a rir daquilo. Eu falei para ele, você exagerou? Ele falou, talvez não foi 300, talvez foi uns 250. Né? Mas algo que muitas vezes as pessoas ficam esperando é que, de alguma forma, tudo vai começar a acontecer da noite para o dia, da forma mais intensa, maravilhosa e empolgante. Eu costumo dizer para as pessoas, não é assim.
A Bíblia diz, visto desejai dons espirituais, procurai progredir neles. O que é progredir no dom? Não quer dizer que Deus vai dando dom aos poucos, mas nós vamos entendendo de forma progressiva como eles funcionam e como nós podemos operar neles. Dá para entender a diferença? Falando sobre a questão dos dons de cura na Escritura, nós vemos uma operação, eu diria até um tanto quanto limitada, mas no Velho Testamento. Eliseu, para mim, é o camarada que mais moveu nos dons de cura. A gente tem em 2 Reis 4, de 12 a 17, o exemplo daquela sunamita, né, que não podia ter filhos. Nós temos o exemplo em 2 Reis, capítulo 5, verso 14, de Naamã, que é curado da lepra. Mas é interessante que no Velho Testamento, apesar da gente ver muitas manifestações dos dons de poder, você não vê muitas expressões de cura. Até quando Isaías dá uma palavra para Ezequias, está desenganado pelos médicos, ainda que tenha havido um milagre, que os médicos não podiam fazer nada, a Bíblia fala que no processo, Ezequias recebe uma instrução de Isaías de que eles aplicassem uma pasta de figo, né, nas úlceras. Então, assim, me parece que houve uma combinação do sobrenatural com coisas naturais, mas você não vê com tanta frequência. Mas o tempo todo, as profecias sobre o ministério de Jesus é de que ele viria realmente se movendo num nível extraordinário de cura. E quando você olha para o Novo Testamento, é impressionante o volume de curas operado por Nosso Senhor. Em Atos 10, 38, a Bíblia diz, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, você pega todo o ministério de Jesus e vê que esses sinais foram produzidos por causa da unção do Espírito Santo sobre ele. Quando você olha para a vida da igreja, você vai ver Pedro, e a Bíblia fala das pessoas tentando ficar no lugar onde a sombra de Pedro passasse por eles. Atos 5, 15 e 16. Né? Em Atos 8, 7, a Bíblia fala de Filipe curando os paralíticos em Samaria. Né? Em Atos 28, 8 e 9, é um texto que fala de Paulo ministrando cura aos enfermos na ilha de Malta, mas nós temos muitos outros textos falando das curas no ministério de Paulo. Não há nada que garanta, né, que os apóstolos viviam isso o tempo todo dia, sem cessar. Mas, obviamente, havia um volume, né, e uma quantidade significativa de manifestações. O que eu tenho aprendido é que a gente precisa seguir a direção do Espírito Santo. Às vezes eu oro por pessoas que eu gostaria que fosse curado. E eu aplico minha fé, eu tento, faço tudo ao alcance, e não vejo resultado. Às vezes Deus me dirige a orar por gente que eu não queria orar. Pastor, é feio dizer isso, mas é verdade. Eu, por exemplo, estava no início do meu ministério, estava pregando numa igreja daquelas que estava assim, ó. Um dia alguém falou, pastor, lotado. Eu falei, não, 5, mas bem empolgadinho. Era uma igreja bem pequenininha, a gente chama de 4x4, 4 de largura por 4 de comprimento. Então, assim, para o tamanho da igreja, ela estava até relativamente cheia, mas era um grupo pequeno, eu estava começando, era na periferia do canto, do bairro, do subúrbio distante. Enquanto eu estou pregando o tempo todo, tem um cara que está na porta. A maior parte do corpo está do lado de fora, não do lado de dentro. Toda a linguagem corporal dele é de quem não quer estar ali e não está gostando nada daquilo. A maneira como ele cruza os braços, como ele está olhando feio, com desdém, para tudo o que está acontecendo, para tudo que eu estou falando, e está me incomodando o jeito daquele cara. Estou pensando, se não gosta de nada disso, não crê nada disso, está fazendo o que aqui? Mas eu preguei a mensagem, fiz o apelo para a salvação, mirei ele várias vezes enquanto fazia o apelo, chamei à frente, ele não saiu do lugar, não veio. Depois de orar por salvação, falei, agora eu quero orar por cura. E aqueles que precisam de cura, eu quero que venha à frente. Aí ele desceu e veio à frente. Quando ele desceu, eu falei, o senhor quer oração por cura? Ele falou, sim, senhor. Chamou de senhor um garoto. Falei, o senhor já entregou a vida a Jesus? Ele falou, não. Eu falei, o senhor não quer fazer isso primeiro? Ele falou, não. Eu levei um choque assim com a... Eu falei, eu acho que o senhor não entendeu o que é entregar a vida a Jesus. Ele falou assim, jovem, poupe o fôlego. Eu sei o que é e não me interessa. Eu falei, o senhor quer que eu ore por cura? Ele falou, eu sei que se você orar, eu vou ser curado. Eu queria que os crentes da igreja fossem tão crentes quanto alguns incrédulos. Eu pensei dentro de mim, eu não vou orar por esse miserável que não quer Jesus. Mas o Espírito Santo falou comigo, você vai orar por ele vai ser curado. E será juízo contra ele no dia final. Nítido e claro. Eu botei a mão sobre ele, orei, ele foi curado na hora. E simplesmente foi embora e disse, não quero Jesus, só vim buscar minha cura. Eu não queria orar por ele. Se eu pudesse, eu arrancava a cura. Eu fiquei com raiva, não gostei da forma como ele tratou Jesus. Agora tem hora que eu olho para aquele crente piedoso, fiel, digo, Jesus, que a gente tem ideia de merecimento.
e não são bem os termos com os quais Deus trabalha. No reino de Deus, a dinâmica funciona um pouco diferente. Então, o que eu costumo procurar seguir são os impulsos. Então, às vezes, estou num ambiente, eu sinto de Deus de orar por uma pessoa em específica. E, normalmente, quando você tem a direção dele, você sabe que a probabilidade de que aquilo aconteça é muito maior do que só você orar porque quis orar. Um dia, eu estava começando, nossa primeira das comunidades de alcance foi na cidade de Irati. Mas eu ainda morava em Guarapuava, 1 hora de distância, não tinha mudado. Eu estava fazendo uma viagem para Curitiba e tinha que passar por Irati. Eu estava indo de carro para pregar. Era ainda bem cedo. E a hora que eu passei, estendi a mão, comecei a orar pela cidade, senti um impulso da parte de Deus. Na célula que nós tivemos no meio da semana anterior, isso era um domingo de manhã, uma das novas convertidas pediu oração pela filha, que estava com um problema sério nos rins, falou, olha, nós não temos plano de saúde, não temos a menor condição de fazer o tratamento, o que dizer a cirurgia, e estou precisando de uma intervenção. Nós oramos pela menina mesmo à distância, mas o marido dela ainda não era convertido. A hora que eu estava passando, orando pela cidade, eu lembrei. Na hora que eu lembrei, fui orar pela pessoa, o Espírito Santo falou, entre e ore com ela lá na casa dela. Falei, Senhor, eu espero que não seja cedo demais para acordar essa turma. Entrei na cidade, toquei a campainha, aparece a menina na porta com a cara de sono de quem levantou comigo tocando a campainha. Eu falei, fulana, estou passando para ir a Curitiba, eu nem tenho muito tempo, eu senti de Deus, de orar com você pela sua cura. Ela, que bom, pastor. Eu falei, mas uma pergunta, seu pai está aí? Eu falei, tá. Eu falei, chama ele, mesmo se ele estiver dormindo. E daqui a pouco aparece ele com cara de sono, eu não perguntei se eu que tinha tirado ele da cama ou não. Eu falei para ele, Igor, nome dele. Eu falei, Igor, você sabe que sua mulher entregou a vida a Jesus, está participando das nossas reuniões, sua filha tem ido de vez em quando. Na última quarta-feira, ela falou de um problema da sua filha, assim, assim, e da incapacidade de vocês de atender com, fazer o tratamento médico e dizer a cirurgia. Eu falei, eu passei aqui para orar com a sua filha, porque eu sei quem é o Deus que eu sirvo, o que é que Ele faz. Eu vou te dizer uma coisa, se não curar ela com a minha oração, quem paga o tratamento de cirurgia sou eu. Eu vim te lançar esse desafio. Ele falou, pastor, o desafio não é meu, o desafio é seu. Eu não tenho nada a perder. Na hora que ele falou isso, pensei, é mesmo. O único que está com o desafio aqui sou eu. Eu fiquei pensando, como é que eu falei isso? Mas eu falei para ele, eu quero que você saiba quem é o Jesus que nós estamos pregando e que isso não é mera mudança de religião. Então eu impus as mãos sobre ela, dei uma palavra de cura, simplesmente virei as costas, entrei no carro, falei para Jesus, é bom o senhor curá-la. Obviamente, ela foi curada e naquela semana todos os primeiros exames começaram a mostrar aquilo, os médicos acharam que o exame estava errado, começaram a pedir mais exames e ela não tinha absolutamente nada. Pergunta, o que você acha que aconteceu com o pai? Ele falou, realmente o Jesus de vocês funciona, vou dar uma chance, vou na reunião. Ainda não estava assim, convertendo. Mas sabe, nós precisamos entender que a operação dos dons, ela tem um poder, não só para edificar o crente, mas para atrair o não crente. Mas elas são efetivas não apenas naquilo que a gente quer que aconteça. Quando a gente começa a simplesmente seguir o que Deus está fazendo. Então, meu encorajamento, às vezes alguns falam, não, pastor, senti de orar por tal pessoa, mas Deus me livre, vai que eu pago o mico de não acontecer. E eu falo para alguns, vai que Deus faz. Você está diante de duas possibilidades. De vez em quando o povo aí fora no mundo diz, o não eu já tenho. Eu quero te encorajar, principalmente quando você tem algo que você sabe que aquilo não é a sua cabeça está dizendo, não faz não ora não. Você não tem condições de fazer isso. Se nós começarmos a ser mais sensíveis, nós vamos ficar impressionados com aquilo que Deus pode fazer e como Deus pode nos usar. Meus filhos começaram, à medida que crescia, a ser estimulados nesse ambiente, onde eu orava com as pessoas de uma forma muito simples. Eu lembro de uma vez que nós estávamos fazendo um tour no interior do Goiás, do estado do Goiás. E fomos em algumas cidades pequenininhas, e eu senti de Deus que eu tinha que ter umas férias diferentes com eles e que era uma experiência mais missionária. E eu falei, eu vou sair do circuito que normalmente andamos, vou para lugares diferentes, igrejas diferentes. E num desses lugares, eu lembro que eu estava ministrando e eu parei. E eu falei assim, tem uma pessoa, eu particularmente acredito que é nessa, não me lembro se era a segunda ou a terceira fileira, tem uma senhora sentindo isso, e comecei a descrever o problema dela.
Falei, eu quero orar por você. Bom, na fileira acho que tinha 2 ou 3 mulheres. O resto não eram mulheres. Então não sobrava muita opção, né? Eu vi que a pessoa que eu tinha impressão que era ficou cabisbaixo o tempo todo. Falei, tem alguém? Ninguém falava nada. Senhora, não. Senhora, não. Senhora, também não. Mas eu tinha certeza dentro de mim, não desiste. Eu falei, mas eu levei um não na frente de todo mundo. É diferente de você ir lá e perguntar. Eu estava fazendo isso no microfone. Falei, gente, certeza? Eu estou com esse impulso dentro de mim. Mas, se vocês não falar que é isso, eu vou deduzir que provavelmente sou eu que não estou entendendo. Ninguém falava nada. Eu deixei aquilo e continuei. Daqui a pouco, meu filho levanta a mão e falou, pai, desculpa te interromper. Ele falou, Deus está falando comigo. Eu falei, o que Deus está falando com você, meu filho? Ele falou, Deus está me dizendo que aquela mulher, ele descreveu aquela que eu tinha a suspeita, ela realmente está com tudo aquilo. E ela disse que ela não ia falar nada e que ela só ia acreditar que Deus está nisso se Deus mostrasse para uma outra pessoa e dissesse em público que é para ela dizer a verdade que ela mesma. A mulher desandou a chorar, é verdade, eu estou com tudo isso, eu pedi mesmo para Deus isso. Eu falei, para que complicar as coisas, dona? Alguém já revelou, já descreveu o seu problema. Ela falou, nunca vi isso antes. E eu falei para Deus, se era Deus mesmo que ele usasse outra pessoa, agora uma criança pura. Eu falei, está me chamando de impuro. Eu falei, meu filho, agora você teve a revelação, você vai lá e ora, né? E a hora que ele botou a mão na cabeça dela, deu nem tempo de terminar a oração. Ela foi curada. Então, assim, eles foram crescendo nesse ambiente de simplicidade. É lógico que para eles as coisas eram muito mais naturais. Agora, a gente só precisa simplificar. Não importa se você não viveu isso antes. A gente pode viver isso hoje. Amém? Então, vamos lá. De vez em quando eu começo a ministrar, eu me sinto como aquelas televisão antiga de válvula. Alguém é dessa época? Não só a televisão de tubo, de válvula. Você ligava ela. Agora é a hora que os novos ficam rindo da gente. Você ligava a televisão, aparecia só um faixinho assim no meio, ó. Era uma faixa acesa. Depois ela ia esquentando, a faixa ia abrindo. Daqui a pouco esticava a TV toda. Às vezes aparecia a metade de cima embaixo e a metade de baixo da imagem em cima. Você tinha que mexer no seletor, ajustar vertical e horizontal. Por que eu estou falando disso? É a televisão que você não ligava para assistir na hora. Ela tinha que ir esquentando aos poucos para dar resultado. Às vezes, quando eu falo dos dons do Espírito Santo, a sensação que eu tenho é que eu sou que nem essas TV de válvula. Às vezes, a hora que liga a TV, parece que não está tudo muito pronto, não está tudo muito claro. E, normalmente, à medida que você entra e começa a mover, a sensação que eu tenho, estou falando de mim, em termos práticos, é que você vai esquentando ali aos poucos e devagar. Então, quase sempre, quando Deus começa a me dirigir, me mover num culto, para mim, no início, parece que eu estou meio lerdo, parece que eu estou devagar, parece que eu estou que nem quando eu acordo de manhã, metade do cérebro congelado, né? As coisas ainda não são tão claras. Mas o que eu aprendi? Que o resultado é que é sobrenatural, é espetacular. O processo pode ser simples. Então, estou falando com vocês e eu senti de contar essa história da questão, né, da coluna, de como eu vi a senhora me jogando na fogueira no início. Agora, eu simplesmente senti de Deus e de vir para o lado de cá. Por quê? Eu sinto que eu vou começar dando um exemplo com alguém que está aqui perto de mim. Eu suspeito, que a gente tenha alguma mulher, alguma irmã, porque isso mexeu comigo enquanto eu estava contando a história da mulher. Então, agora, isso é minha dedução. Eu sinto que a gente tem alguém por aqui perto de mim que está com alguma dor aqui nessa altura, perto do pescoço e da nuca. E que está doendo agora. Está doendo agora ou só de vez em quando? Ok. Outro dia alguém falou, pastor, como você sente a proximidade? É tipo brincar de tá frio, tá quente? Falei, mais ou menos. É sério, não tem uma explicação para isso. Eu só me senti atraído até aqui. Eu posso, às vezes, gastar um tempo um pouquinho mais, orando, esperando, e às vezes eu faço isso. Eu posso explicar para vocês o quão simples a coisa funciona para mim. Você pode vir aqui um pouquinho? Vou pedir para você sentar nessa cadeira, o mais reto que você puder. Eu vou pedir para fazer o check-up. Você segura isso para mim? Levanta as duas mãos para cima. Está tortinha. Tem uma caneta aí, não?
Passa aí. Vou imitar meu primeiro dia em tudo. Vocês estão mais no fundo aí, dá para perceber a diferença de uma mão para a outra? Agora, isso aqui que eu falei, ó, desculpa, tá? Mesmo que puxe ela, essa mão, desculpa, você é tipo a cobaia, não vai para o lugar. Agora fica olhando isso. Você não vai ter como ver daí. Nós vamos filmar para ela. Coluna em direita. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não assusta que vai puxar aí, vai torcer um pouco. Vai ficar até maior. Glória a Deus. Vê se aliviou a dor aí. Aliviou, sumiu. Sumiu tudo. Sumiu um pouco. Tudo, tudinho. Hã? Tem um pontinho. Então nós vamos fazer mais uma coisa. Pastor, por que o senhor está perguntando? Normalmente, se tiver só aquele problema, era para não ter nada. Eu estou com a sensação que Deus quer fazer alguma coisa a mais. Pode ser que a coisa a mais seja outra coisa. Pode ser que a coisa a mais seja terminar ali o que começamos. Eu vou pedir a liberdade de fazer outro check-up. Você está bem encostado até lá? Deixa só medir seus joelhos. Você está vendo que eles estão iguaizinhos aqui? Estica as duas pernas um pouquinho. Você consegue ver a diferença dessa sola para outra? Agora, deixa eu voltar de novo aqui. Não é o seu quadril todo, senão essa diferença estaria aqui no joelho. Você costuma sentir dor na base da coluna também, ou era só em cima? Em cima e embaixo. Você tem a sensação, às vezes, quando debruça para escovar os dentes, que uma perna fica meio solta? Hã? É. Já teve, de vez em quando, a sensação que a barra da calça não está batendo? Também? Já viu que um tênis gasta mais do que o outro, um sapato mais do que o outro? Não percebeu isso? Gasta mais. Todos esses 4 sinais, a minha medição, as 3 perguntas que eu te fiz, indica que tem um encurtamento nessa perna. E é do joelho para baixo, que o resto está tudo certo. Agora, eu tenho certeza, eu não tenho um pingo, nadinha de dúvida, de que Deus vai resolver isso aqui agora. Então, esse diferente da mão, você consegue ver. Você está vendo de novo a diferença ali, na sola? Consegue ver daqui? Fico olhando isso. Em nome de Jesus. Na autoridade e no poder do nome de Jesus. Falamos um milagre nessa perna. Cresça. Em nome de Jesus. O que você sentiu aí? Vê se aquele pontinho chato que estava ali ainda está aí. Levanta e vê se. Se tiver, me fala. Sumiu, sumido. Não está com dó de mim? Eu brinquei, está com dó de mim. Uma vez eu preguei num culto. Eu tinha levado na viagem comigo um discípulo. Eu preguei um assunto que era algo que a gente tinha trabalhado na vida dele. Quando eu fiz o apelo, ele saiu correndo. Foi o primeiro, correu para frente. Se ajoelhou lá na frente, eu pensei, uau. Depois fui falar, amigo, achei que esse assunto estava resolvido na sua vida. Ele falou, e tá. Eu falei, mas tu correu primeiro. Ele falou, não, o senhor estava pregando, ninguém dá a glória a Deus. Pensei, um povo de coração duro, vou abrir caminho. Eu falei, tu tá de brincadeira. Ele falou, não, estava te ajudando. Eu falei, eu não preciso da sua ajuda. Algum homem ficou sentido quando eu estava por aqui, que eu falei de mulher, não falei de homem. Está doendo agora ou não? Onde dói? Posso fazer o check-up? Acho interessante que, olhando isso aqui, não parece ser nenhuma diferença tão exagerada como o primeiro caso. Vamos deixar claro que o título de mais tortinha ainda é dela, não dele. Mas a sensação que eu tenho dentro de mim, como foi no caso dela, de que isso não vai subir só esses 2 centímetros, se é que chega a isso.
De alguma forma, parece que Deus vai mexer um pouquinho mais ali. Então, primeiro eu vou puxar para vocês verem que sozinho não vai. Se você ficar com a mão bem firme só, reta, eu não vou nem tocar aí. Coluna em direita, em nome de Jesus. Vértebra por vértebra, ao devido lugar. Não assusta, tá? Vai mexer dos dois lados. Vê se aí a dor ainda. Não mesmo? Zerou? É difícil ser curado? Gente, a gente só precisa desmistificar. Eu não sei se nós vamos fazer isso agora ou se vamos fazer depois, mas eu sinto que tem um manto de cura sobre nós. A gente só precisa discernir se é o momento de descarregar. Eu estou tentando só, de forma prática, tentar demonstrar como que eu aprendi, né, a fluir nos dons. Então, há momentos onde eu simplesmente vou começando fazendo isso da forma mais simples possível. Eu estava uma vez em uma cidade do Triângulo Mineiro e era um seminário, devia ter em torno de umas 2.000 pessoas. E eu lembro que eu simplesmente desci e comecei a dar exemplos como esse, andar e tal. De repente, uma hora, eu falei, por exemplo, eu vou parar aqui nesse bloco de cadeira, era um auditório, onde ele era assim, um retângulo, então ele era bem largo e não tão comprido. Então tinham muitos desses blocos de cadeira. Eu falei, por exemplo, eu me senti atraído por Deus até aqui. Daqui para frente eu não sei o que fazer, mas eu sei quem eu vou ministrar está nesse bloco. Eu só falei isso. De repente, me aconteceu algo que não costuma acontecer. Eu tive uma visão. Aí a palavra de conhecimento não foi aquela subjetiva, abstrata do testemunho interior, de tipo, alguém por aqui. A hora que eu tive a visão, eu vi uma garota subindo uma escada de madeira dessas de construção. O curioso é que o andar de baixo do prédio era velho. O andar de cima estava em construção. Tipo, muito tempo depois, alguém resolveu terminar o que nunca havia sido terminado. Eu vi ela subindo para o andar de cima, ela sai da escada e entra. Daqui a pouco dá um corte no filme e dá a imagem dela saindo. Na hora de sair, em vez dela descer como subiu de frente para a escada e de costa para trás, ela resolve fazer o contrário. Ela resolve descer de costa para a escada e frente para fora. E quando ela tenta essa peripécia e descer desse jeito diferente, eu vi que ela pisou o primeiro, no segundo degrau, a hora que ela foi apoiar, ela escorregou o pé. E no que ela escorregou, ela começa primeiro batendo nos degraus e depois ela cai sentada direto no chão. Quando eu vi a cena, eu entendi todo o desenho. E eu descrevi, eu falei, olha, eu vou descrever o que é que eu vi. Eu vi essa cena. Quem quer que seja que essa pessoa, você está nesse grupo de cadeiras. Isso aconteceu há 20 anos atrás. Não foi 19, não foi 21. Há 20 anos atrás, você fraturou o cóccix e faz 20 anos que você tem dor todos os dias. Nunca mais você passou um dia da sua vida sem dor nesse cóccix. Falei, Deus não me disse a sua idade. Agora sou eu. Falei, eu deixei muito claro. Pelo tamanho que eu vi na visão, eu arriscaria que você tinha uns 12 anos de idade. Uma mulher começa a gritar, a hora que eu falei isso, e ela fica em pé. Eu falei, é você? Ela falou, sou eu. Ela disse, faz 20 anos que eu fraturei o meu cóccix, exatamente do jeito que o senhor descreveu. A cena foi essa, a escada era desse jeito, o prédio era assim, e ela falou assim, a diferença é que eu tinha 14 anos, não 12, mas vou te dar um desconto, ela falou. Porque o senhor falou que era sua impressão, não era Deus, e eu sempre fui a mais baixinha da classe. Então, eu com 14 tinha tamanho de 12. Mas, naquela hora, ela falou assim, é a primeira vez em 20 anos que a dor sumiu, que a dor desapareceu. Gente, nesse momento, e estava tudo muito simples, nesse momento eu perdi o controle da reunião. Uma pessoa começou a gritar, minha perna está crescendo, outro começou... Gente, choveu cura. Eu nunca tinha experimentado isso antes, e eu não sei se aconteceu depois, eu acho que talvez nem depois. O povo começou a levantar e correr para querer tocar em mim, como se fosse eu que resolvesse o problema. Os pastores me jogaram para trás, né? Eles fizeram um cordão de isolamento para eu escapar, conseguir subir para a plataforma de novo, acalmar o pessoal e dizer, gente, não sou eu, Deus está no nosso meio. Você pode tocar nele, ser tocado por ele, aonde você estiver. Mas o que eu tenho aprendido?
Se eu estiver num ambiente e não tiver nada de espetacular, eu vou seguir a direção simples do Espírito Santo da mesma forma. Mas muitas vezes, quando a gente está seguindo essa direção, a gente começa a ter desdobramento de coisas que surpreendem. Honestamente, quando eu falo sobre os dons de cura, de todos os 9, ele é o único que aparece no plural, dons de cura. Alguns estudiosos da língua ainda dizem que cura também estaria no plural, seria dons de curas, que os dois estariam no plural. Eu, honestamente, não tenho expertise para entrar nesse nível de discussão e argumentação. Mas dons é a única das 9 manifestações que aparece ali no plural. E as pessoas às vezes perguntam, pastor, o que o senhor acha que significa isso? Eu digo, para mim significa o óbvio, que quando o assunto é o dom de cura, nós não temos um tipo de dom só. Nós temos diversas operações. Então, basicamente, o que eu diria é que Deus não costuma dar dom do estilo clínico geral. Por exemplo, uma área na minha vida, no meu ministério, que eu vejo muito acontecer, são esses problemas de ordem ortopédica. É impressionante o volume de intervenções que a gente vê nessa área. Gente com problema nos rins. Né? Eu vejo muita cura de problema nos rins. Mulheres com problema nos órgãos internos, útero, ovário, bexiga. O volume de intervenção nessa área é muito grande. Mas, por exemplo, o único cego que foi curado do meu ministério, até hoje, só tive conhecimento de um. Ele era cego de um olho só e eu estava orando pelo outro olho. Quando ele falou que estava perdendo a visão de um e a do outro já tinha perdido, eu falei, com o que ele perdeu, eu não vou nem mexer, eu estava orando pelo um. E um que eu estava orando não melhorou nada. Né? E a hora que eu terminei a oração, Deus tinha aberto o outro olho dele. Acho que Deus olhou e falou, esses dois incrédulos não vão me deixar fazer nada no olho mais ou menos, vou pegar o que não estão me atrapalhando. Então, assim, o único testemunho de cura que eu tenho de um cego curado, eu tenho vergonha de dar o testemunho, porque eu, na verdade, não estava nem crendo nem orando para isso. Mas, muitas vezes, eu tenho percebido que algumas áreas, né, algumas áreas de intervenção, elas acontecem com volume e uma frequência maior. Eu já vi muita gente surda ser curada, mas não está entre os testemunhos que eu mais experimento. Agora, eu tenho amigos que quase toda reunião que esses caras ministram, alguém é curado de algum problema auditivo. Então, alguém me perguntou outro dia, mas, pastor, o senhor acha que Deus dá os dons diferentes? Ou que talvez a gente fortalece a nossa fé para algumas áreas? Eu falei, eu acho difícil tentar explicar aquilo que a Bíblia não diz. Eu só percebo que os dons aparecem no plural, que tem ênfase diferente. Então, não existe uma forma e uma única maneira, né, de mover. Agora, de alguma forma, talvez porque aquela irmã, aquele dia, botou a mão na minha mão e falou, a unção não está só comigo, eu transfiro. Eu comecei a ver o funcionamento muito parecido. Ou talvez eu olhei para ela e interpretei aquilo como um modelo. Eu não sei, mas é impressionante o tanto de gente que caminha perto, né, perto de mim, gente que eu ajudei a formar no ministério, que ministra as pessoas da mesma forma. O que nós precisamos o tempo todo, né, é de uma percepção, de uma sensibilidade ao Espírito Santo e aquilo que Ele quer fazer. Eu sinto de orar por alguém que está com alguma queimação agora. Eu não sei se é uma hérnia de hiato, eu não sei se é uma úlcera, mas se tiver alguém que está com a queimação dessas que parece digestiva e estiver queimando o seu estômago, está te incomodando agora, eu quero orar com você. Tem alguém que tem esse problema e que está sentindo um incômodo agora? Tem, mas está sentindo agora ou não? Põe a mão ali onde está te incomodando. Em nome de Jesus, sob procuração do próprio Cristo, em seu lugar, como representante seu, imponho minhas mãos, eu declaro cura sobre este corpo. Eu ordeno essa queimação que desapareça. Tanto a sua origem como os seus sintomas. Cessa hoje. Nós falamos cura em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Que cesse de uma vez por todas esse problema e os seus sintomas. E nós declaramos cura em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém. Não tá? Passou mesmo? Passou um pouco ou passou tudo? Pastor Luciano Subirá, eu fui operada em Curitiba. Fui operada da coluna há 12 anos atrás. E eu venho orando já faz muitos anos para que Deus pudesse me libertar.
da dor que eu sinto física. E sempre tenho acompanhado o senhor pela internet. Fui visitar o ano passado e não tive coragem de falar nada. E hoje... Então vamos orar pelo resto. Problema de carpo túnel também, que durmo com luvas todas as noites, já vai fazer quase 3 anos. Está precisando de um pacote. E esse era o meu desespero, eu estava orando para Deus. E hoje eu recebi. Vamos orar pelo resto. Nós vamos fazer uma força-tarefa aqui. Júnior, Paulo, vamos todo mundo botar a mão. Ali, aproveita, vem para cá também. A gente normalmente não é digno mesmo. Isso é o favor, a graça de Deus. Talvez esquente suas costas aí. Espírito Santo, liberamos o teu poder e a tua virtude saradora. O Senhor acabou de demonstrar aquilo que pode fazer. E o mesmo Deus que faz uma queimação sumir, intervém em toda e qualquer forma de problemas. Nós liberamos a virtude saradora do Espírito Santo hoje. Falamos cura nessa coluna, falamos cura nessas juntas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para a glória de Deus. Espírito Santo, vem. Envolve tua filha, do alto da cabeça à planta dos pés. Nós falamos saúde, nós falamos cura, em nome de Jesus. Amém. Eu acabei de me lembrar de uma conversa que eu ouvi no banheiro, no intervalo, de alguém que está dizendo, espero que orem por Ênia, porque eu estou com a dor no pescoço, está difícil trabalhar. Eu não sei quem foi o varão. Era você? Ok, já está orado. Eu ouvi mesmo, estava no banheiro, eles não sabiam que eu estava lá. Mas eu só lembrei atrasado. Que bom que foi depois. Está queimando agora ou é só de vez em quando? Agora, um pouquinho aqui, dor, é mais dor aqui. É que a do estômago é pequena. E é o corpo todo. Ok, eu não sei se vocês ouviram. Ela disse que até ia levantar a mão, ela levantou primeiro, roubou a vez. Estou brincando. É só para a gente. O meu não está ardendo, está doendo. Ela disse que o dela não está ardendo, está doendo, mas por que não? Outro dia alguém falou, pastor, eu não me arrisco a orar quando Deus não me disse. Falei, depois das primeiras que já demonstrou estar no meio de nós, eu acho que isso vai estimulando a nossa fé. É o pacote? Isartrose, não tenho cartilagem aqui, coluna, intestino. Se é para crer, vamos crer para tudo, né? Mas assim, eu vou agradecer de qualquer forma. Amém. Eu sei que Ele está no controle de tudo. Vamos começar uma coisa de cada vez. Põe a mão no lugar da dor. Autoridade do nome de Jesus. Falamos essa dor que vai embora. Não é um pedido, é uma palavra de ordem. Em nome de Jesus. Deixa esse corpo. Pai, nós falamos cura. E oramos por uma intervenção não apenas nessa área específica de necessidade, mas em cada uma dessas áreas que minha irmã mencionou. Eu clamo em nome de Jesus. Estende a tua mão. Manifesta hoje o teu poder. Libera a tua virtude saradora. Eu clamo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para a glória de Deus. Fogo, Espírito. Fogo, Espírito Santo. Que tua virtude saradora corra
todo esse corpo. Nós oramos em nome de Jesus. Eu vou pedir para vocês ficarem em pé um pouquinho. Tem duas áreas que eu estou sentindo de orar de uma forma mais genérica, mais generalizada. Qualquer tipo de problema nos rins, cálculo renal, insuficiência renal, o que quer que seja relacionado aos rins. Pastor, nesse momento está bom, mas já me incomodou, já tive problema antes. Eu quero que qualquer pessoa que saiba ou desconfie de qualquer possibilidade possa botar a mão no rim. Para quem não sabe, os rins ficam mais ou menos aqui. Eu já vi a gente, na hora de orar pelos rins, o cara botar a mão no peito, acho que era só para crer, mas ficar pensando, tomara que ele não acredite que está ali. E agora só para as irmãs, que tem algum problema num dos seus órgãos internos, útero, ovário, bexiga. Eu quero que vocês creiam comigo. Eu sinto que nós vamos ter intervenção por atacado aqui. E se vocês quiserem, podem botar a mão no ventre, pode simplesmente se posicionar dizendo, Senhor, eu estou aqui, eu preciso de um toque seu. Eu quero que você ore e clame pelo toque de Deus, creia nisso. Espírito Santo, eu sei que começamos apenas tentando dar uma aula sobre a simplicidade dos dons de cura, mas nós te pedimos que o Senhor possa nos dar mais do que a orientação e o encorajamento prático que já tivemos. Eu oro que o teu poder se manifeste trazendo cura e saúde em cada um desses corpos. Eu oro que o teu poder se manifeste nos rins. Estende a tua mão, Senhor. Nós oramos pelo teu toque e oramos por cura. Oramos que cálculos renais sejam eliminados desses corpos, sem produzir dor ou dano algum a esses corpos. Em nome de Jesus. Oramos que a mão do Senhor toque os órgãos internos das minhas irmãs. Eu oro por restauração e cura, em nome de Jesus. E na autoridade do nome de Jesus, eu falo contra toda e qualquer forma de mioma, de tumores. Eu ordeno, desapareçam desses corpos. Na autoridade do nome de Jesus. Que o poder e a virtude saradora do Espírito Santo se manifeste nesses corpos agora. E que haja cura para a glória de Deus. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar um pouquinho. No ano passado, eu creio que isso deve ter acontecido mais ou menos ali pelo dia, acho que 14 de maio, ou 13. Eu estava ministrando numa igreja em São Paulo. Curioso é que eu havia tido uma experiência com Deus. Foi sexta 13 de maio. Eu estava numa igreja de um pastor amigo em São Paulo e fui ministrar. Eu lembro que eu olhei no relógio, estava já no final do período do louvor e adoração, e eu percebi no relógio que eram 20 para as 9. Quando eu vi que eram 20 para as 9, me deu uma apreensão. O que me deu uma apreensão? No dia 3 de fevereiro, eu estava pregando uma outra igreja no interior de São Paulo. Estava no 30º dia de um jejum, buscando e orando a Deus por várias coisas, mas uma das principais era sobre o casamento da minha filha, a caçula. Eu falei, Deus, eu preparei essa menina para te servir, eu treinei ela para viver o propósito, mas a hora que ela casar, eu vou entregar a autoridade de outro homem. E a partir desse momento, é ele que determina o curso e o destino da vida dela. Eu falei para Deus, não quero escolher, a escolha é dela, mas eu quero ter a certeza do que o Senhor possa estar fazendo, porque quando chegar a hora de entregá-la, que eu faço de bom coração. Então, estava orando a Deus. Eu quero que o Senhor me mostre, eu quero não apenas que ela viva o que o Senhor tem, que o Senhor encaminhe, mas me mostre. E foi uma experiência interessante, já tornei isso público. No 30º dia, eu fui ministrar numa igreja do interior de São Paulo e pedi que o pastor me levasse para a academia, porque ele era formado em educação física, foi personal antes de ser pastor, e era a minha primeira experiência que eu estava tendo de treinar em jejum. Eu já estava no 30º dia de um jejum, só na água, puxando mais carga do que o normal. E eu falei, cara, eu quero que você veja isso, eu quero que você seja minha testemunha. E nós fomos juntos. E ele falou, pastor, meu filho, que estava estudando fora, fazendo teologia, está de férias aqui, ele pode treinar conosco? Eu falei, pode. E eu lembro do momento, depois de ter feito todo o treino de resistência,
Eu falei para ele, eu preciso de mais uma horinha para fazer um cardio. Ele falou, olha, fica aqui com meu filho, daqui uma hora, então, eu volto para buscar vocês. O menino me levou para a sessão de cardio, mostrou onde era, e me fez a pergunta, pastor, te incomoda se eu falar com você? Eu peguei um elíptico, ele pegou uma esteira para correr. Eu falei, meu filho, você fica à vontade para falar. Tu tem 20 anos, eu tenho 50. Você come todo dia, eu faço um mês que eu não como. Eu, depois desse treino pesado, vou fazer um cardio pesado. Eu não sei se vou ter fôlego para falar, mas fala, fica à vontade. Eu lembro que ainda brinquei com ele, ele começou a testemunhar, olha, o senhor é uma inspiração para o meu pai, mas eu quero te dizer que seu filho é uma inspiração para mim. Nós estamos conversando, enquanto nós estamos falando. De repente, abre uma coisa na minha frente, eu não sei te explicar o que aconteceu. Mas eu ouço Deus falar comigo com toda clareza. Esse menino é o seu genro, vai casar com a sua filha. Não estou falando da operação de dons. Isso aqui é a direção do Espírito Santo. E eu simplesmente pensei, uau, você com muitos dias de jejum, a euforia da alma desaparece. Eu só fiquei pensando, como é que eu conto isso para minha mulher sem ela surtar? Mas os meses se passaram. Minha filha, um mês e pouco depois o conheceu, eles não se conheciam. Na primeira vez que ela o viu, ela falou para mim, pai, eu vou casar com esse menino. Eu falei, pai, você está louca por dentro. Porque eu sabia do que Deus tinha falado. Falei para minha esposa, falei para o meu filho e falei para um casal de discípulos. Falei, eu preciso de testemunhas. Levantar a plaquinha eu já sabia, depois do jogo é fácil. Eu quero testemunhas antes. E começamos a orar pelo processo. A essa altura do campeonato, eles começaram a se falar, a conversa foi engatando, e eu nunca falei nada para eles, só falei para eles depois do casamento no civil, do que eu tinha experimentado. Mas esse era o dia que ele estava indo pela primeira vez para Curitiba, visitar minha filha. E Deus tinha me dito quando ele iria, batia com essa data, e que seria exatamente quando a história deles iria começar. Então, agora eu estou pregando em São Paulo, eu olho para o relógio e vejo que é 20:20. Mas a hora que eu estou controlando a hora do culto, eu lembro que o rapaz vai chegar às 9h em Curitiba. Aí me deu uma apreensão, eu digo, será? Aquela do jejum que é ele, eu não tenho dúvida. Mas o que veio depois, sobre quando ele vai, quando começa, porque para mim estava indo tudo muito rápido. E eu fiquei, será? Mas eu brinco que o Espírito Santo me distraiu. Ele me disse, quando você subir pregar, ora por cura. E ele me deu uma palavra de conhecimento específica. Ele falou, alguém vai no banheiro aqui ainda na conferência, hoje à noite. E quando for ao banheiro urinar, essa pessoa vai ouvir o barulho das pedras que estão saindo, batendo na louça. Diga a essa pessoa, por mais nojento que seja a instrução, para dar um jeito de pegar essas pedras e guardá-las como troféu, porque elas são muito grandes. Não seriam naturalmente expelidos dessa forma, muito menos sem dor. Eu levantei, dei toda a palavra, orei por aquilo, orei por outras questões, preguei, terminou o culto, fui embora. O dia seguinte eu estava saindo muito cedo, no primeiro voo, para falar num outro evento de pastores em outro estado. E na hora de passar o raio-x no aeroporto, eu lembro que a hora que eu fui colocar, entre outras coisas, o telefone na esteira, eu fiz um movimento que o jeito que eu coloquei, bati a mão, o telefone abriu a tela, reconheceu meu rosto, e simplesmente o aplicativo que abriu, que eu vi, estava ali o Instagram, não sei se o dia seguinte, o dia anterior, antes de dormir, eu deixei aberto. Mas a hora que abriu, eu vi o momento exato quando entrou a notificação de uma mensagem. E eu nunca olho essas coisas. Aliás, os amigos ficam doidos, porque não conseguem falar comigo por meio nenhum, por forma nenhuma. Eu vi a notificação daquela mensagem entrando, e eu fechei a tela, coloquei, mas era um desespero. Você tem que olhar, você tem que olhar, você tem que olhar. Eu mal podia esperar o telefone passar. Algo dentro de mim dizia, olha essa mensagem agora, olha essa mensagem agora. Saiu do outro lado, eu mal recolhi minhas coisas, já fui abrindo. Quando abri, era um vídeo que a igreja onde eu estava no dia anterior tinha postado. Era o testemunho da mulher que foi ao banheiro, eliminou as pedras, mostrando as pedras, contando aquilo tudo. Eu comecei a louvar a Deus. Falei, Jesus, o Senhor é top das galáxias. Eu falei, que coisa linda. A hora que eu falei isso, o Espírito Santo falou assim comigo, você teve alguma dificuldade de crer quando eu te dei a palavra? Eu falei, nenhuma. Ele falou, ela foi espetacular. Eu falei, não, foi bem simples, foi o testemunho interior. Ele falou, e você não duvidou? Eu falei, o senhor é onisciente, o senhor sabe que eu não duvidei. Eu levantei e falei, na hora, sem pestanejar. Ele falou, foi espetacular? Eu falei, não, foi simples. Ele falou, mesmo assim você não duvidou? Eu falei, o senhor sabe que não. Por que é que o senhor está me perguntando isso? O Espírito Santo me disse, se você não duvidou da palavra que eu te dei ontem, por que é que você está duvidando do rapaz em Curitiba? Basicamente, ele está dizendo, não é a mesma forma de orientação. Eu falei, é. Eu simplesmente liguei no telefone para minha esposa, ela estava pregando em outro lugar também. Falei para ela, meu amor, está acontecendo. A história deles estão começando. Eu senti de contar isso por dois motivos. Primeiro,
a questão das pedras nos rins. Eu estou com a impressão, eu não sei se vai ser dos mesmos tamanho, mas que alguém vai eliminar entre hoje e amanhã cedo pedras. Na hora que for no banheiro urinar, você vai ver uma intervenção de Deus, e a gente quer saber o testemunho para poder dar a Deus a glória que é devida a Ele. Segundo, para lembrar o que nós estamos falando, o resultado pode ser espetacular. Na hora que eu simplesmente mostro para alguém o vídeo da mulher dando testemunho, o pastor falou, aconteceu do jeito que falou, alguns ficam assim, uau, mas o processo é simples. É tão simples que Deus usou isso para me incentivar a dizer, você conseguiu crer para isso, está duvidando daquela outra parte. Né? E, bom, para quem não conhece a história, isso tudo começou no dia 3 de fevereiro do ano passado, dia 10 de dezembro, eu estava casando minha filha com esse rapaz, que tem sido, né, um marido abençoado na vida dela e um genro abençoado na nossa família. Nós podemos viver a liderança do Espírito Santo de uma forma mais intensa do que nós imaginamos. A Bíblia diz que Pedro está no telhado, orando, tem uma visão, e a Bíblia diz, disse o Espírito Santo, alguns homens estão aí à porta procurando por você, vá com eles sem nada duvidar. Antes de dar a notícia. Naquela época não tinha nem interfone, mas Pedro já tinha um nível de comunicação celestial. 2 homens estão à porta te procurando, né? Vá com eles, nada duvidando. Você olha na Bíblia e vê que essas pessoas tinham experiência, como nós falamos ontem, de ouvir o Espírito Santo, e eu e você podemos ter isso. E nós só precisamos acreditar que somos candidatos, que está ao nosso alcance, que é possível vivermos isso. Agora, o problema é que, às vezes, alguns de nós ficamos esperando que o download gratuito venha por si. E nós não estamos buscando os dons como deveríamos. Nós vamos ter que gastar tempo com Deus, nós vamos ter que entrar no lugar da oração, nós vamos ter que morrer para nós vamos ter que nos familiarizar com esse ambiente de rendição, de entrega, mas nós podemos viver as manifestações do Espírito Santo. Tem algo me incomodando e, honestamente, eu não sei se é alguém que está aqui ou que está nos assistindo pela transmissão, mas eu sinto no meu espírito que Deus está liberando cura para hepatite C. É uma coisa que vem muito forte no meu coração e eu quero liberar essa palavra. Eu me lembro de uma ocasião que eu fui conversar com um homem de Deus que tinha muita experiência com o sobrenatural. Na verdade, quando eu tinha 3 anos de idade, esse camarada passou 7 dias arrebatado no céu, tendo um nível de revelações extraordinários. E ele me orientou muito lá no início do ministério. Um dia eu falei para ele, Francisco, foi pastor na nossa equipe muitos anos, me mentoriou lá no início, e já está com o senhor há 2 anos e meio. Eu lembro que um dia eu cheguei para ele e falei, Francisco, eu estou meio pensativo aqui a respeito de algo sobre os dons. Ele falou, o quê? Eu falei, tenho a sensação, às vezes, de que algumas revelações de Deus elas precisam ser verbalizadas, elas precisam ser faladas. Porque, às vezes, Deus me dava uma revelação no culto, estou curando alguém disso, e eu pensava, bom, se ele está curando, vamos ver. Nunca tinha um testemunho. Mas quando eu simplesmente levantava e falava, Deus está curando alguém disso, aquilo que eu falava acontecia. Eu falei, a sensação é a mesma, falando ou não falando, mas o resultado entre falar e não falar sobre o testemunho interior é completamente diferente. Eu falei, faz sentido isso para você? Ele falou, para mim faz muito. Eu falei, por quê? Ele falou, olha, uma das coisas que me foi explicado naquela experiência que eu tive é como o Espírito Santo se move em cima da palavra que o próprio Deus libera. Na criação ele está pairando sobre as águas, e é quando a voz de Deus é liberada que ele começa a se mover em cima daquilo. E ele foi me dando explicações na Bíblia e na prática, dizendo, cara, isso chama palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, porque tem que ser falado. Não é apenas porque você recebeu a palavra, mas porque você tem que falar. E eu fiquei empolgado com aquilo. Falei, cara, eu não vou reter mais nada. E eu fui para uma reunião, para um culto, e eu ainda estou pensando nessas coisas que eu estou conversando. E eu ia pregar esse sentido de Deus, comecei a dar palavras de conhecimento. E algumas delas eram específicas, não eram coisas assim que servia para qualquer um. Olha, tem alguém aqui que tinha uma cirurgia marcada para 1 semana atrás. Ela foi remarcada para daqui 2 semanas. Seu problema é esse. Tipo, não é aquele tipo de coisa que serve para muita gente. Era um só e olhe lá. Eu fui dando várias dessas palavras, acho que foram mais ou menos umas 12. Quando eu estou terminando, me ocorreu um pensamento. Se eu falar alguma coisa minha, porque eu creio, será que isso tem o poder de acontecer? Algo que eu não atribuo a Deus, que eu não fale que Deus falou. E eu simplesmente, devia ter ali uns 19 anos de idade,
Se tiver errado, 20. Resolvi fazer um laboratório por conta e risco, sem perguntar nada para Deus. E eu falei assim, eu creio, pensei, a fé é minha, tem direito de crer no que eu quiser. Não falei nada que Deus disse. Falei, eu creio que Deus está curando uma irmã de dores no nervo ciático agora. E essa foi a única palavra genérica que eu joguei. O auditório devia ter umas 600 pessoas. Eu falei, tem que ter alguma irmã que de lavar roupa no tanque, naquela época não era todo mundo tinha máquina, que esteja com o ciático atacado. Falei, eu vou crer para ver se Deus... Eu fiquei lembrando de Samuel, que a Bíblia diz, nenhuma das suas palavras caiu por terra. É lógico que não é a palavra de Samuel que ele inventou. Mas naquele momento eu estava pensando, será que se eu falar algo, Deus me honra como profeta? E eu decidi fazer o laboratório sem perguntar para Deus. Aí terminei as palavras, falei, onde estão essas pessoas? E cada uma das palavras que eu fui dado, as pessoas foram levantando, testemunhando. Eu recebi a cura na hora que o Senhor falou, minha situação é essa. O detalhe que o Senhor deu é esse. E as pessoas foram testemunhando, estava gostoso ver aquilo. E ninguém falou nada do bendito ciático. E, em vez de deixar quieto, insistir. Falei, e onde está a irmã do ciático? Não se acanhe. O não se acanhe, tipo assim, ó, gente, não é que aconteceu, tá? Ela que está com vergonha. Gente, nunca vi gente curada ficar com vergonha de contar. Todo mundo fica empolgado. Mas eu já estava com um plano B para a saída, para tentar arrumar a bobagem que eu tinha feito. Eu falei, onde está a irmã do ciático? Não se acanhe. A hora que eu dei insistidinha, não se acanhe. Uma irmã levantou a mão. Está aqui. Eu levei um susto. A irmã foi curada do ciático. Ela falou, eu estava com dores insuportáveis. Na hora que o senhor falou, a dor sumiu. Eu fiquei impressionado. Falei, caraca, Deus pode fazer algo para me honrar como servo dele. Nessa hora o Espírito Santo falou comigo, chama ela para frente. Eu pensei, por que a minha? Chama uma das suas. O senhor tem 12 legítimas, vai chamar logo a minha. Gente, eu fiquei desconfiado. A sensação que eu tinha, que eu era o peixe que achou que tinha mordido a minhoca, e abocanhou, foi um anzol. Chama ela à frente. Senhor, por quê? Chama ela à frente. Meu Deus, por quê? Eu com medo do que viria. Chama ela à frente. Falei, irmã, por favor, sai do seu lugar, vem aqui para frente. Ela estava mais próxima da parede, ela levanta pelo corredor próximo à parede, e acho que não era só porque era o mais perto, é porque ela precisava de apoio. E ela vem com muita dificuldade se apoiando, tentando arrastar a perna. Leva uma eternidade para ela vir na minha direção. Falei, a irmã mal consegue andar, qual é o seu problema? Ela falou, ciático. Falei, mas a irmã disse que sumiu a dor. A dor sumiu, eu continuo travada. E nessa hora eu senti o Espírito Santo dizer, você pode até falar algo. Eu posso até te ajudar, mas você sabe o que vai falar? Está aí, está meia curada. O que é que você vai fazer agora? Só que agora está na frente de todo mundo. Falei, Deus não faz isso. Tem misericórdia dela e de mim. Eu prometo que nunca mais faço laboratório sem te perguntar. E aí o Senhor disse, peço para ela aproximar. Eu pedi que ela chegasse perto. Eu só lembro de dizer para ela, aquilo veio no ímpeto do Espírito. Eu falei, não se assuste. Falei que eu botei a mão nela e comecei a orar para que ela fosse curada. Essa mulher começou a gritar. O grito dela era, quem está levantando a minha perna? Só que não tinha ninguém, estava eu e ela. Mas a perna dela simplesmente saiu do chão e começou a levantar. E foi levantando. E eu não vou tentar levantar tudo que levantou, porque eu não dou conta, eu caio aqui. Ela agarra na minha mão, o pastor levanta para segurar um dos braços dela, e a perna dessa mulher começa a subir, subir. E eu começo a ficar assustado com aquilo, ela gritando, quem está levantando minha perna? Eu digo, calma, irmã, fica tranquila. Eu apavorado. E eu sem entender nada do que está acontecendo. E eu só pensar, Deus vai distender a mulher toda, essa perna não pode continuar subindo. E, de repente, a perna parou, ficou um tempão lá em cima. Eu lembro que depois a perna descia um pouquinho, parava. Descia um pouquinho, parava. Descia um pouquinho, parava. Um pouquinho, parava, até tocar no chão. Quando tocou no chão, essa mulher correu, pulou, dançou. Eu até hoje não sei o que aconteceu. Mas eu fiz uma promessa para Deus. A fé é minha, eu tenho direito de crer no que eu quiser, mas nunca mais invento moda. Onde eu quero chegar, gente? Eu creio que Deus tem toda a paciência de lidar com a nossa imaturidade. Eu fico imaginando quanto trabalho eu já dei para ele, até sem perceber. Eu entrei nessa muito garoto, muito menino, sem entendimento de muita coisa. A parte boa é que, na época, também não pensava demais para ficar se tolhendo. A gente queria ver a coisa acontecer. Com o tempo, eu descobri que eu não tenho direito de fazer laboratório, ficar brincando com as emoções e os problemas dos outros. Mas o anseio de querer conhecer e aprender foi algo que Deus honrou. E eu percebi que, à medida que o tempo passava, ele começava a me ensinar, ele começava a me instruir. E o que nós precisamos é acreditar que nós podemos viver o sobrenatural.
Eu já vi situações como essa que eu errei, que Deus ainda consertou. A outra mulher que eu fiquei com raiva aí, né? De alguma forma, apesar da minha limitação, ele pôde agir. Né? Eu tenho histórias assim que são impressionantes. Eu lembro de uma ocasião que eu orei com um irmão. Eu tinha apelidado ele de um irmão cabo de vassoura, porque era mais fácil um cabo de vassoura falar em língua do que ele. Gente, eu ia nessa igreja a cada 2, 3 meses. Toda vez que eu ia, a primeira vez que eu fui, eu lembro que eu terminei de pregar, eu falei, pastor, eu falei, povo, quem não é batizado no Espírito Santo ainda e quiser ter essa experiência, vem aqui, eu vou orar com vocês. Vieram 6 ou 8 pessoas, não eram muito. O grupo, a igreja estava começando, era pequena, mas mesmo assim não era muita gente. E eu orei, todo mundo foi cheio do Espírito Santo, falou em língua. O pastor não pensou assim, 6 ou 8, ele pensou 100% de resultado. Aí ele me procura, logo depois que eu orei com eles, falei, tem um que não veio à frente para receber a oração, mas você não oraria por ele? Eu falei, eu oraria. Por que ele não veio à frente? Ele olhou para mim e falou, o que você acha? Esse aí já não acredita mais. Ele já tentou, nunca recebeu, frustrou. Ele falou, você não ora com ele? Eu falei, olha, só chamar. Não, se eu chamar ele, não vem. Mas ele está lá no fundo, vestido assim, você não vai lá falar que sentiu? Irmão, eu falei, não vou falar para ele que senti, que eu não senti, não. Eu vou falar que você entregou ele. Pode ser, pode falar que fui eu. Aí fui na direção do cara, quando eu cheguei, o cara já começou a rir, falou, o pastor me entregou. Eu falei, te entregou. Falou para eu orar por você. Ele está impressionado que 100% das pessoas ali foram batizadas no Espírito Santo, ele quer que eu ore com você. Pastor, não precisa. Eu falei, olha, nem eu queria, eu já estou cansado também. Mas agora eu prometi para ele. Posso pelo menos fazer porque eu prometi? Tá bom, vamos orar. Eu até pensei, nem deu tanto trabalho, nós fomos orar, ele falou, só quero te falar uma coisa primeiro. Eu falei, qual? Ele falou, quero que o senhor saiba que antes de você, os melhores já oraram e nada aconteceu. Aí me ofendeu. Aí foi a mesma coisa que falar para uma criança, duvido que você vá. Eu falei, quem são os melhores? Aí ele começou a falar, não é que eram os melhores mesmo? Do circuito nacional e internacional. Eu falei, tudo esses homens, mulher de Deus, botaram a mão em você. Ele falou, botaram, não aconteceu nada, então fica à vontade. Pensa no ânimo que eu estava. Orei com ele, não aconteceu nada. Mas eu tenho um lado perseverante. Eu chamo perseverante, minha mulher chama de teimoso. Eu acho que é alguma coisa parecida. Toda vez que eu vou estar naquela igreja, a cada 2, 3 meses, eu dizer, eu vou orar com você. Um dia Deus vai te pegar. Ele falou, pastor, o senhor fica à vontade. Nós sabemos que não vai acontecer nada. Uma hora vai. E nunca acontecia. Aí uma vez estou ministrando nessa igreja. Terminou o culto, começou um mover de Deus tão poderoso. E naquela época a gente não tinha microfone sem fio. Estou falando de 92. Se eu estiver errado, 93. Olhei, dei sinal, falei, tem um microfone com fio maior, me deram o microfone do fio grande. Eu chamei o povo à frente e comecei a orar por eles. Mas já estava há muito tempo em pé. Aquele dia eu estava vestindo um sapato novo que eu não tinha usado antes do culto. Estava estreando aquele dia, aquilo apertando meu pé, que não aguentava mais. E eu lembro que eu falei, olha, as irmãs que estão de salto, quiser ficar mais à vontade, fica à vontade. Eu já estou tirando meu sapato, fiquei de meia. E eu desci. Quando desci, em volta de todo o púlpito tinha uma área que era tudo com carpete. Então, a hora que eu desci, eu não percebi nada do problema que o microfone tinha. Ele não tinha um fio terra. E era daqueles que dava choque. Eu nunca acreditei nisso, porque às vezes eu levava um choquezinho de leve na boca, mas é porque normalmente estava isolado. Só que a hora que eu desci, tirei o sapato, fiquei de meio, eu ainda estou no carpete. E eu começo a ministrar o povo, mas era tanta gente caindo debaixo do poder de Deus, chegou uma hora que o carpete estava cheio. E como o povo não tinha mais como vir, eu só fui puxando o fio e passando. Até que acabou o carpete. Quando acabou o carpete, eu pisei. Pensa no choque que eu tomei. Só que eu já estava indo com a mão na testa de quem estava na minha frente para orar. Quem era? O irmão cabo de vassoura. A hora que eu pisei, eu levei o choque, eu nem entendi o que era, eu tomei um susto, mas já estava indo com a mão, toquei. Quando eu toquei na testa dele, fechou nele o curto. Gente, diante de Deus, deu um estalo o choque. Tchá! A hora que fez aquele negócio, ele deu um pulo para trás, arregalou o olho e começou a orar em línguas. E pensa no evento, foi aquele cara ser batizado no Espírito Santo. Antigamente a gente tinha uma coisa engraçada, que hoje não acontece mais. Quando alguém era revelado, curado, recebia uma palavra profética, até porque isso não era tão frequente, no final todo mundo ia dar parabéns. Eu até hoje não consigo entender por que a gente dava os parabéns, mas fez uma fila para dar parabéns para o irmão, porque ele tinha sido batizado no Espírito Santo.
Todo mundo feliz com ele. E eu entrei na fila, eu sou um dos últimos. Estou lá, a fila vai andando, está chegando a minha vez. Quando tem uns 3 na minha frente, eu vejo ele falando para um. Eu fui o único que não caiu. Mas quando o pastor falou que alguns iam sentir como eletricidade, não imaginei. Não imaginei que fosse tão real. Recebi uma descarga. Gente, eu não aguentei. Eu comecei a rir. Eu saí da fila antes de abraçar. Eu fui rir longe dele. Eu falei, pastor, você ouviu a história que está falando? Não, está falando que recebeu um choque. Eu falei, pois é, foi um choque mesmo. Pastor, como assim? Não foi uma descarga de poder. Eu falei, pastor, ele olhou para mim, o microfone do fio grande. E eu descalço. Acabou o carro. E diz, meu Deus, isso foi um choque. Eu falei, foi um choque. Alguém tem que contar para ele. O pastor falou, eu não vou contar. Eu falei, pastor, alguém tem que contar, ele está achando que é dele. Ele falou, Luciano, qual a probabilidade que isso tenha acontecido por coincidência? E diz, quantos anos a gente vem orando com esse cara e você na insistência? Logo hoje você resolve, que eu contei para ele a história, você resolve usar o sapato que nunca usou, ficar cansado dele, tirar ele no final, pegar o microfone do fio grande, só fazer isso depois que você já está lá, porque senão você tinha levado o choque antes, sabia. E quando acaba ser ele na frente, qual a probabilidade estatística? Eu falei, deixa quieto, Deus gerenciou isso. Pode ter sido humano, ele pensou que era outra coisa, mas que Deus cuidou. Gente, eu passei uns 2, 3 anos indo pregar naquela igreja. Toda vez que eu via ele, eu tinha uma crise de riso. Vi um culto que eu fiquei do lado dele, o louvor, mas eu sentava de segurar a barriga. Ele olhava para mim e dizia, Deus está abençoando. Dizia, você nem imagina. Aonde eu quero chegar? Até nas coisas erradas que a gente faz, eu vejo Deus gerenciando para gerar resultado. Eu e você precisamos acreditar mais naquilo que Ele pode fazer. Você crê nisso? Outro dia eu estava estimulando as pessoas a respeito de fé. Eu lembro que eu comentei um testemunho em cima do versículo que eu estava tentando aplicar. Uma pessoa falou para mim, o senhor está pregando baseado na experiência. Eu falei, como assim? O senhor viu a cura, tem gente que não viu. Eu falei, mas eu estou crendo baseado na experiência. Tu também está duvidando baseado na experiência? Qual a diferença entre eu e você? A diferença é que eu escolhi a boa, você escolheu a ruim. Eu falei, cara, você está condicionando o versículo a funcionar em nome da minha experiência, funcionou, mas do outro não funcionou? Mas se é para você escolher uma experiência e outra, porque você não tenta a boa que dá resultado. As pessoas, de alguma forma, têm inclinação ao tempo todo a andar nesse lugar de incredulidade que nós precisamos quebrar. Eu preciso convencer você, pelo Espírito Santo, hoje, a sair daqui pensando, eu sou um candidato a mover nos dons do Espírito Santo. Eu posso mover com simplicidade. Se não é num dom, é no outro. Se não é no outro ainda. Se não é no outro ainda, nenhum desses 3 é o outro ainda. Alguma dessas coisas é para mim, eu posso funcionar nelas. Quem está entendendo?